Então vamos lá, nesse vídeo eu quero falar um pouquinho sobre os recursos de gaveta que nós vamos ter aí na biblioteca 2.0. Vou pegar ela aqui, ó, gavetas iguais, uma gaveta avulsa mesmo. Vou deixar aqui conforme você está vendo ali com 4 gavetas, apenas para mostrar para vocês de uma maneira mais correta. Primeira coisa que eu quero mostrar seria com relação aqui, ó, a parte das folgas, tá? Então nós vamos ter a gaveta. Se você observar ela aqui, ó, ela tá para ser inserida em um vão. Eu vou encostar ela bem no canto aqui para você ter uma referência. Ó. Você consegue ver que ela tem um vão inferior aqui, ó. Né? Eu tenho em todas as divisórias aqui, ó, pode ver que eu tenho a referência da frente e eu tenho uma folga aqui na parte inferior. E ela está justamente colocada aqui, ó, como folga base. Então, se você colocar 0, ele vai automaticamente encostar na referência aqui, ó. Tá vendo? Tanto aqui quanto na parte de baixo. Então, qual que é a ideia? A frente de gaveta vai estar passando mais ou menos nessa referência aqui. E eu vou ter uma folga de 5 milímetros até o início do corpo das minhas gavetas. Tá? Então, essa é a ideia da folga base. Aqui na parte de baixo, eu tenho a folga do topo, que é justamente o inverso. Ó. Então, eu tenho aqui, ó, a referência do topo da minha frente. E aqui eu tenho a medida, 5 milímetros também, como você está vendo lá. Se você zerar, ele vai encostar na parte de cima. Essas configurações elas vão mexer na altura total aqui da lateral da gaveta. Tá? Então, você vai fazendo o ajuste aí conforme o teu uso. Por padrão, ela vai ficar com 5 milímetros em cada. Tá? E aqui, ó, se você observar, do fim dessa minha primeira referência de frente aqui até o início da outra, eu tenho um espaço. O que seria esse espaço? É essa folga entre frentes de gaveta. Então, se você quer distanciar um corpo de gaveta do outro, é só você aumentar essa medida aqui. Por exemplo, ela vai estar contabilizando aqui, ó, 5 milímetros de cada lado, que seria essa folga, e mais este vão aqui. Então, se eu tenho 2 centímetros de vão, que seria 20 milímetros, mais 5, eu tenho 30. Então, daqui até aqui, naturalmente, eu tenho 30. Se você quer que a folga entre as suas gavetas aqui fique, por exemplo, com 60, qual que vai ser a conta que você vai fazer? Como a folga aqui na parte de topo e base está 5 milímetros, então eu vou descontar 1 centímetro e o valor restante eu vou acrescentar aqui no folga entre gavetas. Então, se eu quero que fique com 6, eu vou colocar aqui 50. Então, eu venho aqui, ó, seleciono 50, dou um Enter. O que vai acontecer? Da minha frente aqui, ó, até a outra, eu vou ter exatamente os 6. Então, você tem total controle por aqui. Ah, eu quero que ele fique 1 centímetro de uma gaveta para outra. Então, você vai vir aqui na folga entre as frentes de gaveta e zerar. Então, você vai colar aqui, ó, as duas frentes. E se você pegar a tua trena aqui, você vai ter exatamente 1 centímetro entre os corpos de gaveta, que é justamente essa folga base mais a folga topo, tá? Então, essa parte de folga, eu acredito que já ficou bem esclarecido aí para você. Vai funcionar como um padrão aí na maioria dos blocos, tá? E caso algum bloco não tenha esse recurso, é só você solicitar que eu vou colocar ele lá. Como são muitas coisas para testar, às vezes é complicado eu testar tudo aqui, mas a ideia é que esse recurso seja universal, né? Nos blocos de gaveta eu tenho esse recurso. Por padrão, vou deixar 2 e você vê que essa medida é respeitada em todas as gavetas, tá? Então, o vão externo que ele vai considerar exatamente aquelas folgas, desde que aqui na parte de puxador aqui você mantenha espaçamento, tá? Não precisa fazer nenhum tipo de alteração aqui, a não ser que você vá usar um outro tipo de puxador, aí talvez essas configurações não vão funcionar de forma perfeita, mas são coisas que nós vamos aprimorando aí no decorrer do uso, até porque eu recomendo que você utilize as frentes de forma externa, tá? É mais fácil de fazer qualquer tipo de edição se as frentes forem inseridas em separado. Então vamos para outras configurações de gaveta aqui. Nós já temos a parte de número de gaveta, já mostrei em outros vídeos. Parte de espessuras de corpo, fundo e demais detalhes também já mostrei em outros vídeos, material, esse tipo de coisa. E aqui tem outra configuração interessante. Ó. Eu vou reduzir o número de gavetas aqui para 1 e você consegue ver aqui a demarcação aqui da altura do meu vão, tá?
Então eu tenho aqui uma gaveta menor e o meu vão vai até lá em cima. Por que que a gaveta está menor? Porque a altura máxima da gaveta aqui, ó, foi colocada como automático. Esse automático dentro do sistema aqui, ó, ele tem uma altura definida de 300, né, que seria 30 centímetros. Posso até remover esse bloqueio aqui e deixar para que o cliente insira a medida, tá? Eu acho que é bacana também essa opção, apesar que nós não costumamos fazer gavetas maiores que esse tamanho, justamente para não ter problema ali do trilho telescópico quebrar algum tipo de coisa, né? Devido ao peso excedente, né? A gaveta por si só já fica muito pesada. Com o peso que vai dentro, tende a não suportar. Mas qual é a ideia aqui, ó? Que você tem a opção de reduzir. Então, por exemplo, ela está com 30, que seria esse automático, e aí conforme você diminuir o tamanho do teu vão, imagina que o teu vão tem lá 25, ó. Vou fazer uma alteração, você vai ver que no automático ele vai reduzir de forma automática. Olha lá, ó. Já reduziu a minha gaveta. Como o vão tem 25, então ele está considerando agora um corpo de gaveta com 24. Por que 24? Porque eu tenho uma folga aqui de 5 milímetros na base e 5 milímetros no topo. Se eu aumentar essa folga, ele vai automaticamente diminuir a lateral aqui da minha gaveta, tá? Então, é bacana esclarecer isso aí. Então, depois que você tem um corpo maior, imagina que você tenha lá um vão maior, vou colocar aqui de 80, por exemplo, e aí você quer ajustar essa gaveta aqui para que ela não tenha os 30 no total, você quer que ela tenha 25. Todo esse ajuste é feito aqui na altura máxima da gaveta. Então, mesmo que o vão esteja maior, se você definir a altura máxima em 20 e dar aqui um aplicar, ele vai respeitar esses 20, desde que o vão e as folgas que você configurou permitam que ela tenha 20, tá? Então, a ideia é essa. Ela vai respeitar a altura definida, desde que o vão aqui e as folgas na base, no topo e a entre frentes aqui, ó, de gaveta, elas permitam esse tipo de coisa, tá? Então, é bacana deixar bem claro isso daí. Então, por exemplo, está definido aqui qual as outras configurações que você vai ter. No caso de você utilizar aqui a opção com frentes, vou aplicar ali para você visualizar, ó, a frente ela sempre vai tomar o tamanho inteiro do vão. Tá vendo aqui, ó? A altura do vão, 80, ela sempre vai tomar o vão total, já cobrindo a corrediça. Nesse meu caso aqui eu tenho a opção de trilho telescópico, corrediça oculta ou trilho telescópico light. Você pode escolher. Se você colocar a opção de corrediça oculta, ele vai fazer um ajuste aqui na parte inferior, vai aumentar a tua folga e automaticamente aqui na folga lateral, por padrão, ele vai trabalhar com 6 milímetros, tá? Isso é padrão de mercado no caso. Então, caso você utilize a corrediça light, ela vai seguir praticamente a mesma configuração da telescópica, e caso você utilize a telescópica, que é a mais padrão, ela vai também seguir as configurações. Então essas são as configurações de trilho de gaveta. E aqui, ó, na parte de recobrimento, além de cobrir o trilho, você pode colocar que ela cubra, por exemplo, um distanciador, no caso de usar isso aqui na parte interna de um armário ali, né, de um montante de dormitório. Eu vou até fazer o exemplo aqui para você observar. Ó. Imagina que você vem aqui, ó, nos internos de dormitório e coloque o interno aqui. Coloquei o interno lá. E aí você vem com essa gaveta. Recomendo que você faça sempre o alinhamento sem as frentes, tá? Para não te atrapalhar. E depois você insere as frentes. Ó. Mas pode ver, eu encaixei ali, ó, a minha gaveta. Venho aqui na parte da profundidade. Vou adequar. Venho aqui na largura também, ó, vou adequar. Uma vez que ela esteja adequada no vão, vou conferir aqui a altura, ó. A altura também está adequada. Agora sim, eu venho aqui e vou ativar as frentes. Então, vou colocar a opção com frentes, ó. E ele fez ali, ó, toda a cobertura do vão, só que não tem nenhum recobrimento nesse aqui montante. Então, o que você vai fazer? Na parte de baixo aqui, ó, você pode definir, ó, recobrimento da esquerda. Geralmente, como essa peça tem 15 e eu gosto de deixar uma borda de 3 milímetros, então eu coloco 12. Né? Esquerda e direita com 12. Parte inferior deixo zerado. E a parte superior também eu deixo zerado. Caso você queira já definir também 2 centímetros na parte superior para o cliente fazer a abertura, você pode definir. Então ele vai ficar basicamente dessa forma aqui. Ó. Na verdade, aqui na parte superior teria que ser negativa a medida, né?
Porque você quer um vão. A ideia é um espaçamento ali, ó. Então ele ficaria dessa forma. Eu tenho o meu espaçamento ali para fazer a abertura da primeira gaveta. E eu tenho aqui os 3 milímetros, que seria as bordas laterais ali, ó. Então, de uma forma rápida, você consegue executar esse tipo de coisa. Lembrando que aqui também nós vamos ter configuração aqui, ó, de recuo de rasgo de gaveta. Vou mostrar para vocês daqui a pouco. E eu vou aumentar o número de gavetas aqui só para você ter uma noção de como ficaria, ó. Tá vendo? A criação de um montante de gaveta é muito rápido. É bem tranquilo a execução desta forma aqui, tá? Então, já mostrei aqui a parte do montante, como é feito também a parte de recobrimento. Recomendo que você sempre salve ele com essa parte de recobrimento zerado, para não ter nenhum tipo de erro ali na hora de adequar o teu montante à parte interna, tá? Então, recomendo que sempre salve zerado. Mas, para mostrar para vocês, vou remover aqui essas frentes novamente. E eu quero mostrar agora os tipos de fundo de gaveta, que eu acredito que também é outra dúvida que o pessoal vai ter aí, ó. Aqui na parte de baixo, nós vamos ter aqui, ó, fundo de gaveta. Nós iniciamos com a opção rasgado. A opção rasgado, ela é bem conhecida. Ó, eu vou pegar aqui na parte superior. Acho que eu vou deixar uma gaveta só para facilitar o entendimento ali. E vou diminuir a altura desse vão para 20. Então, ele vai ficar desta forma aqui, ó. Tá vendo aqui, ó? Deixa eu subir um pouco mais essa gaveta. Daí fica mais alto, fica mais fácil de visualizar por baixo. Qual é a ideia aqui, ó? Nesse fundo rasgado, ela vai entrar com o fundo em todas as peças que encostam nesse fundo. Então, vai ter que fazer o rasgo nas laterais, o rasgo na contrafrente e o rasgo no contrafundo desta gaveta. Então, ela vai ficar dessa forma, entrando ali um pouquinho em cada um dos lados da peça, tá? Quais as configurações que nós temos para isso? Nós temos aqui, ó, no caso do rasgo, o recuo do rasgo da gaveta. O que seria esse recuo do rasgo? Com relação à base aqui, ó. Quanto ela tem, ó? Esse rasgo vai iniciar quando? Ele vai iniciar, tá vendo ali, ó? Tá marcando aproximadamente 11, porque ele tem exatamente 10 milímetros aqui, ó. Recuo do rasgo da gaveta. Caso você queira diminuir ou aumentar essa medida, você consegue nessa configuração aqui, ó. Recuo do rasgo. Então, fez esse ajuste. Qual configuração você teria também? Vamos descer aqui, ó. Além desse recuo do rasgo, você vai poder modificar aqui o fundo para rebaixado. Rebaixado, como que ele vai funcionar? Vou ativar aqui visão de raio-x. Ele vai entrar também um pouco em cada borda, só que desta vez alinhado na base. Então, você vai fazer aqui, ó, um rebaixo, né, como o próprio nome aqui diz. Você vai fazer um rebaixo nas laterais. Você vai fazer um rebaixo aqui, ó, na contrafrente e no contrafundo. E aí vai executar a tua gaveta desta forma, tá? Então, essa seria a opção de fundo rebaixado, tá? O que mais nós vamos ter? A opção laterais rasgadas. Vou aplicar aqui, ó. Como vai funcionar essa visão aqui, ó? Ela vai ficar desta forma. Eu vou fazer o rasgo aqui de 6 milímetros nas minhas laterais. E a minha contrafrente e o meu contrafundo vão ficar por cima desse rasgo, né? Desse fundo aqui. Então, é o sistema que eu mais utilizo aqui na minha região. Acho bem bacana. Encaixo ela aqui nas laterais e faço o parafusamento aqui por baixo, nessa parte da contrafrente. Contrafundo, bem bacana. Lembrando que também vai respeitar essa medida aqui, ó. Na parte de baixo aqui, ó. Se você aumentar esse recuo, ela vai subir, automaticamente diminuindo a tua contrafrente e contrafundo. Então, você tem esse controle na parte de cá. Uma outra opção de fundo que nós vamos ter aqui é as laterais rebaixadas, que vai ser bem semelhante, ó. Ao invés de você fazer o rebaixo em tudo, você vai rebaixar as duas laterais. E aí a parte de contrafrente e contrafundo você vai parafusar, né? Não vai ter o rasgo ali. Mas de qualquer forma você vai precisar aqui parafusar também nesse rebaixo. Então não sei se é tão interessante assim. E além dessas opções, nós vamos ter a opção também reforçado com a chapa das gavetas. Como vai funcionar isso? A mesma chapa que você utilizar, da mesma espessura, no corpo de gaveta, vai ser inserido aqui na parte do fundo e a minha contrafrente e contrafundo vão ficar em cima dessa parte, ó. Se você perceber que ela ficou vermelhinha assim, é porque ela está bloqueada, é só clicar com o botão direito, desbloquear e vai funcionar de maneira tranquila. Então, esse seria uma gaveta aqui
sem a necessidade de utilizar o fundo 6mm. É bem difícil esse tipo de uso, mas se for o caso, você tem essa opção ali. Então nós vamos ter essas opções que eu falei para vocês neste vídeo aqui. Acredito que vai mostrar já bastante coisa para o pessoal que utiliza, né? Ficou bem bacana aqui o sistema e vai atender aí a maioria das demandas de todos vocês.